Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula e o tema de hoje é semirreta e segmento de reta. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, vamos iniciar falando sobre as semirretas. A semirreta é a parte da reta que tem origem em um de seus pontos e é definida em um só sentido. A reta é infinita nos dois sentidos. Para obtermos uma semirreta, construímos uma reta M que chamamos de reta suporte. Observe a reta suporte M. Então, a partir da reta M, que é a reta suporte, determine dois pontos, o P e o Q, e suas extensões, ok? Então, vamos iniciar com o quê? Nós temos uma reta, essa reta é chamada de reta suporte, pois a partir dela iremos gerar as semirretas, ok? Então, temos a reta suporte e fizemos dois pontos nessa reta suporte. O ponto P e o ponto Q. Se considerarmos a parte de M que tem origem em P e passa por Q, teremos uma semirreta, ou seja, teremos uma semirreta, né, que tem origem no ponto P e passa até o ponto Q, ok? Que vai ser indicado por PQ e uma setinha em cima. Semirreta que tem origem em P e passa por Q. Da mesma forma, considerando a parte da reta M que tem origem em Q e passa por P, obteremos outra semirreta que será indicada por QP, ok? Então, se você prestar atenção, a gente sempre vai começar pelo ponto de origem. Se eu iniciar pelo ponto P, a semirreta será PQ. Mas se eu iniciar por Q, a semirreta será QP, ok? Semirreta, né? Não é totalmente uma reta. No caso, eu teria uma reta suporte, traçaria dois pontos nessa reta suporte, e aí ia determinar qual seria o meu ponto de origem. Com isso, nós formaríamos a nossa semirreta, beleza? Então, vamos aqui continuando. Agora iremos falar sobre o segmento de reta, uma vez que já compreendemos o que é a semirreta. O segmento de reta é definido como uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Ela é representada por um traço acima das letras. Lembrando, a semirreta ela é representada por uma seta em cima das letras. O segmento de reta é representado por um traço em cima das duas letras maiúsculas, que são correspondentes aos pontos. Vimos na aula passada, né? Representamos as retas por letra minúscula e os pontos representamos por letras maiúsculas. Aqui, né, nós temos a nossa reta suporte, que é a reta M, e nós temos o segmento da reta. O que é basicamente o segmento? É um pedaço da nossa reta. Você vai tirar um pedaço da reta. Esse pedaço que você está tirando, você chama ele de segmento, ok? O segmento da reta será qual? PQ, ok? Segmento será PQ, ok? Lembrando, o que é um segmento de uma reta? É um pedaço da reta, é uma parte da reta. Agora vamos ver aqui os tipos de segmentos, né? Vamos começar com os segmentos colineares.
Os segmentos colineares são segmentos que estão em uma mesma reta suporte ou em uma mesma linha. Então, aqui nós temos a nossa reta suporte e nós temos quem? Os nossos pontos. Os segmentos colineares, eles são o quê? Eles são os pontos que se encontram na mesma reta. Então, aqui nós temos segmentos da reta, né? Então, vai ter o A, B, o B, C e o C, D. Por quê? Porque todos estão contidos na mesma reta suporte, que é a reta M. Então, podemos dizer que eles são segmentos colineares. O que são segmentos colineares? São segmentos que vão estar na mesma reta suporte. Então, lembrando que é um segmento, é um pedaço da reta. Então, ó, esse pedaço está em que reta? Na reta M. Esse pedaço está em que reta? Na reta M. E esse pedaço também se encontra na reta M. Ou seja, esses pedaços, cada pedaço é um segmento, estão na mesma reta. Quando segmentos se encontram na mesma reta, chamamos esses segmentos de segmentos colineares. Beleza? Então, bora lá, continuando. Agora veremos os segmentos consecutivos. Os segmentos consecutivos são aqueles segmentos que têm um ponto em comum. Como assim? Observe aqui. Aqui nós temos a nossa reta suporte, que é a reta M. E nós temos os nossos pontos, o A, o B e o C. Vamos... o que é o segmento? Quais são os segmentos de retas presentes na reta M? Eu tenho um segmento AB e tenho um segmento BC, ok? Se vocês observarem, nós temos um ponto em comum. Como assim? No segmento AB, eu tenho o B. No segmento BC, eu tenho o B. Então, eu tenho um ponto em comum entre esses dois segmentos. Quando isso acontece, eu chamo eles de segmentos consecutivos. Consecutivo significa o quê? Um após o outro, ok? Dá para você relacionar que você vai ter um ponto em comum. Segmentos A e B, AB, desculpa, e BC, eles possuem o mesmo ponto B em comum. Por isso, podemos dizer que AB e BC são segmentos consecutivos. Lembrando, qual é o ponto que tem em comum? O ponto B. Por isso que torna esses segmentos em segmentos consecutivos. Segmentos consecutivos são aqueles segmentos que possuem um ponto em comum. Agora vamos ver aqui os segmentos adjacentes. Quando nós temos dois segmentos que são simultaneamente colineares e consecutivos, nós teremos um segmento adjacente. Exemplo, observe bem aqui, nós temos a nossa reta suporte e nós temos os nossos pontos. Primeira coisa que a gente vai definir são os segmentos. Quais são os segmentos? Eu tenho o AB, eu tenho o BC, eu tenho o AB, o BC e o CD. Isso são o que? Segmentos. Beleza? Agora, a gente vai ver os colineares. Mas o que são segmentos colineares? São aqueles segmentos que se encontram na mesma reta suporte. Então, eu tenho aqui o AB, está na reta M. O BC também se encontra na reta M. E o CD também se encontra na reta M. Ou seja, esses são os segmentos são colineares. Segmentos colineares são aqueles segmentos que se encontram na mesma reta suporte. Agora vamos ver se eles são consecutivos. O que são segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos são aqueles segmentos que têm um ponto em comum. Então, ó, se você prestar atenção,
o segmento AB e o segmento BC, eles são classificados como consecutivos. Por que que eles são classificados como consecutivos? Porque eles possuem o ponto B em comum. Agora, olhe para o segmento BC, esse segmento BC, e para o segmento CD. Se vocês observarem, nós temos um ponto em comum, né, entre o segmento BC e o segmento CD. Esse ponto em comum é o ponto C, ok? Então, BC e CD são classificados como segmentos consecutivos. Por que que são classificados como segmentos consecutivos? Por apresentar um ponto em comum, que no caso aqui é o ponto C. Agora, entre o segmento AB e o segmento BC, também temos um ponto em comum. Que ponto é esse? O ponto B. Quando isso acontece, nós dizemos que são classificados como segmentos consecutivos, pois possuem um ponto em comum. E aí, se você observar, quando nós temos segmentos colineares e segmentos consecutivos, nós teremos segmentos adjacentes. Quem são esses segmentos adjacentes? AB, BC, BC e CD, ok? A e B, AB e BC e BC e CD, ok? Esses são os segmentos adjacentes. Lembrando, para ser um segmento adjacente, ele precisa ser colinear e consecutivo, beleza? Então, vamos continuando. Agora que a gente já viu as semi-retas e os segmentos de retas, vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é o plano determinado por dois eixos perpendiculares entre si, que vão se cruzar num ponto denominado de origem, nas coordenadas, ou simplesmente a origem. Ele se divide, esse plano, em 4 quadrantes, numerados no sentido anti-horário. Observe a imagem. Isso aqui é um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um plano que ele está sendo traçado determinado por dois eixos. Quais são eixos? Quais são esses eixos? O eixo Y e o eixo X. O eixo Y é o eixo das ordenadas. O eixo Y ou X é o eixo das abscissas, ok? Primeira coisa que você tem que saber é plano cartesiano, ele é determinado por dois eixos, o eixo Y em pé e o eixo X deitado. Eu chamo o eixo Y de eixo das ordenadas e eu chamo o eixo X de eixo das abscissas, ok? Mais uma vez, em pé vai ser o Y, deitado vai ser o X. Em pé vai ser o Y, deitado vai ser o X, ok? E aí eu divido o plano cartesiano em quadrantes. Eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tia, conta no sentido anti-horário por favor, não me esqueçam disso. Costumam colocar como primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Não seguir na ordem. Essa é a ordem específica. Olhe, desenhe, anote no caderno, anote no livro, bote do lado da sua cama, mas lembre, plano cartesiano, além de ser dividido, né, em eixos, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, ele também é dividido em quadrantes. Você tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? Que está, né, organizado no sentido anti-horário. E nós temos a origem, ok? O que é a origem? É exatamente o ponto de encontro entre o eixo das ordenadas
com o eixo das abscissas. Origem é o ponto de encontro entre os eixos das abscissas com o eixo das ordenadas. E forma em si, né, o plano cartesiano forma ângulos de 90 graus. Então, eu posso dizer que essas retas são retas perpendiculares. Por que são retas perpendiculares? Como vimos na aula anterior, retas perpendiculares são aquelas que formam um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus, aqui também e aqui também. Beleza? Então, vamos aprender a localização de um ponto. Para localizar um ponto no plano cartesiano, utilizamos a sequência prática. Primeiro, a gente vai pegar o número de par ordenado, que deve ser localizado no eixo das abscissas. Depois, a gente vai pegar o segundo número do par ordenado e vai colocar no eixo das ordenadas. No encontro das perpendiculares aos eixos x e y, por esses pontos, determinamos o ponto procurado. Vamos ver aqui como é que acontece. Mas antes da gente ver como acontece, que tal entendermos o que é esse tal de pares ordenados? Tia, eu entendi o que é plano cartesiano, ok, mas quem são esses pares ordenados? Bom, para a gente localizar os pontos no plano cartesiano, a gente precisa utilizar os pares ordenados. Qual é a função deles? É exatamente indicar quais são os pontos que estão se ligando no plano cartesiano. Denominam-se esses números de par ordenado. E aí a gente tem que levar em consideração a ordem, ok? Indicamos por x, y o par ordenado formado pelos elementos x e y, em que x é o primeiro elemento e o y é o segundo elemento. Sempre, eternamente, sempre, o primeiro número do par ordenado vai se referir ao x. E sempre, eternamente, sempre, o segundo número do par ordenado é referente ao y. Cintia, o que é esse x e o que é esse y? A gente acabou de ver os eixos x e o eixo y, ok? Exemplo. Aqui, ó, é a representação de um par ordenado. O par ordenado são dois números e eles estão dentro de um parêntese e são separados por uma vírgula. O primeiro elemento, o primeiro número, é referente ao x. O segundo número, ou o segundo elemento, ele é referente ao ponto y, ok? Outro exemplo. Aqui, né? De novo, como é que a gente expressa os pares ordenados? Eles se encontram dentro de parêntese, separados por vírgula. O primeiro número é referente ao x e o segundo número é o referente ao y. Vamos lá supor agora que eu tenho, né, esse par ordenado. Nesse par ordenado, eu quero saber quem é o x. Eu lhe dou o par ordenado e você me determina x. X é quanto? 3. Por que 3? Porque o primeiro número do par ordenado representa o x. Agora, olhando esse exemplo aqui, me diga quem é o y do par ordenado. 1, exatamente. Lembrando, o segundo elemento do par ordenado vai representar o y. Então, vamos para as nossas observações. Bom, de um modo geral, sendo x e y dois números racionais qualquer, temos que x, y é diferente de y, x. Como eu falei anteriormente, a ordem é de extrema importância.
sempre, eternamente, sempre, o primeiro número vai ser referente ao x, e sempre, eternamente, sempre, o segundo número é o referente ao y. Você não pode mudar a ordem, porque se você mudar a ordem, você vai mudar a localização dos pontos e vai estar errado, ok? Então, 1,3 no par ordenado é diferente do par ordenado 3 e 1, ok? O par ordenado 1, 3 é diferente de 3 e 1. Dois pares ordenados x e y e R e S são iguais somente se x for igual a R e Y igual a S. Como assim? Se eu já sei que o par ordenado sempre é expresso dentro do parêntese, sendo o primeiro número referente ao x e o segundo número referente ao y, isso significa dizer o quê? Se eu ver outro par ordenado, eu sei que o primeiro número é igual a x e o segundo número vai ser igual a y, sendo número ou letra, que nesse caso está sendo letra. Ainda mais sobre plano cartesiano, tá? Vamos ver primeiro a representação gráfica de um par ordenado. Podemos representar um par ordenado através de um ponto em um plano. Esse ponto é chamado de imagem do par ordenado. Coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas são os números do par ordenado, que são chamados de coordenadas cartesianas. Coordenadas, quando você pensa em coordenadas, significa o quê? Que está dando uma direção, ok? Então, eu tenho que as coordenadas cartesianas, que são os números que vão indicar o caminho, vamos dizer assim, dos pontos, ok? Exemplo, aqui eu tenho, né, o ponto A, onde as minhas coordenadas são 3 e 5, ok? Isso significa o quê? Que o ponto A, que é a representação gráfica de um par ordenado, tá? O ponto A se encontra na localização 3 e 5, ou seja, estou ligando o x com o y, no qual o x está na posição 3 e o y está na posição 5. Vamos ver aqui, já usando o plano cartesiano. Como a gente viu, o plano cartesiano ele é determinado por duas retas, né, que vão estar perpendiculares, no qual formam um ângulo de 90 graus, onde eu tenho o eixo y e tenho o eixo x, tá? Esses eixos vão ter vários pontos. Lembrando, o ponto de encontro entre o eixo y e o eixo x é chamado de origem e é número 0. A partir daí, você vai traçando pontos, tá? Que vão estar numa distância igual. A distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá, que vai ser igual à distância daqui para cá. Ó, no lado direito de x vão estar os números positivos. Do lado esquerdo do x vai ser os números negativos. Na parte de cima do eixo x, que ó, em cima do eixo x, né? O eixo y vai estar positivo. Os números que se encontram abaixo do eixo x no eixo y vão estar negativos, ok? Mais uma vez, para não esquecer. Todos os que estiverem no eixo x à direita vão estar positivos. Todos que estão no eixo x à esquerda vão estar negativos. Todos que estiverem para cima
estarão positivos. Positivo é mais, tá? Todos que estiverem abaixo estarão negativos. O que é negativo? Menos. Lembra lá do par ordenado que a gente viu nesse instante? Par ordenado 4 e 3. O que significa dizer par ordenado 4 e 3? Que o ponto 4 do x está se ligando com o ponto 3 do y. Lembrando, o primeiro número é sempre referente ao x e o segundo número é sempre referente ao y. Vamos fazer o par ordenado. Ixi, pera, peguei errado. Peguei foi a marca texto. Agora peguei a caneta. Então, eu quero saber o ponto do par ordenado. Opa, desculpa, gente. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Eu quero par ordenado. Deixa eu ver. Não, menos 2. Lembrando que eu separo o x e o y com a vírgula. Par ordenado, menos 2 e 1. O que significa esse par ordenado menos 2 e 1? Significa que o ponto que se encontra no eixo x está ligando-se com o ponto que se encontra no eixo y. Então, bora lá. Ó, quem é o menos 2? É o x. Então, ele está bem aqui. Ele vai estar se ligando com o 1 do y. Então, ó, vou traçar aqui os pontos. Né? Os tracinhos. E aqui no ponto de encontro, eu desenho um ponto. Se eu dissesse que esse aqui é o ponto A, o que eu ia fazer? No lugar de botar a coordenada, como está ali no outro, eu colocaria a letra A, para indicar que esse é o ponto A. Ok? Simples, né? Então, ótimo. Quem não estiver entendendo, só me mandar no grupo. Ver se todo mundo entendeu bem direitinho para o velho e bom praticando. O praticando vai ser uma questão da página 225, a questão 15. Então, vamos. Questão 15, nós temos assim: determine os pares de segmentos consecutivos nas figuras abaixo. Eu irei fazer apenas o item A. Primeira coisa, eu estou falando de segmentos consecutivos. O que são os segmentos consecutivos? Os segmentos consecutivos são aqueles que possuem um ponto em comum. São segmentos que possuem um ponto em comum. Então, primeiro vamos formar os segmentos. Eu tenho o segmento AB, que é o segmento, é uma parte de uma reta ou de uma linha, ok? Nesse caso aqui, nós temos uma linha, beleza? Tá? E esse ponto era bem aqui. Então, eu tenho um segmento AB, eu tenho um segmento BC e tenho um segmento CD, beleza? Segmento AB, segmento BC e segmento CD, ok? O primeiro segmento consecutivo vai ser quem? AB com CD. Opa, desculpa. AB com BC. Lembrando, segmento consecutivo é aquele que tem um ponto em comum. Então, vai ser o AB com o BC. Quem é o segmento em comum? Quer dizer, quem é o ponto em comum? O ponto B, ok? Segmento AB e o segmento BC. São segmentos consecutivos, ok? Agora, vamos ver outros segmentos consecutivos. Eu tenho o segmento BC e tenho um segmento CD, ok? Tem o segmento BC e o segmento CD. Tem ponto em comum? Tem, é o ponto C. Então, eu posso classificar o segmento BC
e os segmentos CD como segmentos consecutivos, ok? Só isso? Só isso. Galerinha, obrigada por assistir. Se você estiver com dúvida, pergunte no grupo, leia o livro, faça as atividades e qualquer coisa pode perguntar no grupo que eu estou com total disponibilidade, tá? À disposição. Então, beijos e até a próxima aula. Bye!